Olá, tudo bem? Eu não faço vídeos há algum tempo por algumas situações específicas do trabalho, não tive tempo, mas eu achei interessante comentar a nova polêmica da vez que se refere à possibilidade de aplicação de dispensa por justa causa dos empregados que se recusem a tomar a vacina, a receber a aplicação das doses de vacinação. Por que eu resolvi comentar isso? Porque começaram a surgir, além de textos doutrinários sobre essa questão, o que é natural, porque a doutrina tenta se antecipar de alguma forma aos problemas futuros, começaram a surgir manifestações do Ministério Público do Trabalho, de ministros do TST sobre o tema esta semana, né, nessa semana aqui de fevereiro, da segunda semana de fevereiro de 2021, sobre esse tema. Bom, por que começou a surgir esse debate, essa discussão? E eu vou me ater simplesmente à matéria jurídica da questão. Eu não vou discutir teorias da conspiração sobre a vacina, questões ideológicas, se a vacina veio da China, se veio do Butantan, se não veio não sei da onde, não interessa isso. A minha análise é estritamente jurídica. Em dezembro, mais especificamente em 17 de dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou duas ADIs e um agravo em recurso extraordinário sobre o tema da vacinação compulsória, tendo em vista a possibilidade de que estados e municípios empreendessem campanhas próprias de imunização e a possibilidade de que surgissem atos normativos das três esferas federativas determinando vacinação compulsória, sob pena de alguma sanção direta ou indireta. De forma resumida, podemos definir que o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses. Primeiro, né, vou usar minha colinha aqui. No agravo em recurso extraordinário número 1267879, foi fixada a seguinte tese. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, portanto, na Anvisa, tenha sido incluída no Plano Nacional de Imunizações ou tenha sua aplicação obrigatória decretada em lei. Então, ou incluída no Plano Nacional de Imunizações, no Plano Nacional de Vacinações, de Imunizações, ou aplicação determinada por lei. Ou seja, objeto de determinação da União, terceira hipótese, ou seja, objeto de determinação da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza a violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. Refere-se ao que, especificamente, essa hipótese? A qualquer tentativa dos pais de proibir a vacinação dos seus filhos. Não haveria essa possibilidade, desde que houvesse uma dessas três hipóteses aqui. Desde que a vacina fosse aprovada pela Anvisa, registrada no Plano Nacional de Imunizações, né, ou prevista, decretada sua vacinação compulsória por lei federal, ou objeto de determinação de estados, União, municípios e Distrito Federal, tá? Com base em consenso médico-científico. Neste caso, os pais não poderiam recusar a vacinação dos seus filhos. Tá? Essa foi a primeira tese que foi fixada. Nas ADIs, que são ADIs 65, deixa eu até pegar o número certinho aqui, são as ADIs 6586 e 6587, foram fixadas as seguintes teses. De novo, estou lendo ipsis literis o que consta das referidas teses. 1. A vacinação compulsória não significa vacinação forçada. Facultada a recusa do usuário. Eu não posso exercer o meio de coerção direta, porém, admite-se coerção indireta. Facultada a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei ou dela decorrentes, e tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes.
venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes. Respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas. Atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. E sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. 2. Tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência. Então, o Supremo definiu em apertada síntese. Olha, uma vez aprovada pela Anvisa, em 3 hipóteses a vacinação será compulsória, será obrigatória para todos, e não se admite nem sequer a invocação de concepções filosóficas, ideológicas ou religiosas para negar a vacinação própria ou de seus filhos. 1. Decretação por lei. 2. Registro no Plano Nacional de Imunizações. 3. Determinação expressa da União, Distrito Federal, estados ou municípios. Ponto. Aí a vacinação é compulsória. 2. O indivíduo não pode se recusar à vacinação, mas não pode sofrer coerção direta, como uma pena restritiva de liberdade, ou que ele seja forçado diretamente a tomar a vacina. Mas ele pode sofrer sanções indiretas, como, por exemplo, ser recusado por algum benefício governamental, na lista de um benefício governamental, desde que haja previsão legal expressa nesse sentido e consenso científico e plena informação sobre todos os efeitos da vacina, inclusive efeitos colaterais. Tá? E tais medidas podem ser impostas por todos os entes da federação. Então, isso são as premissas básicas. Por hipótese, em termos hipotéticos, no futuro, quando tivermos vacina para toda a população, distribuída gratuitamente, e que haja plena informação sobre as contraindicações da vacina e sobre seus efeitos. O empregador pode exigir que o empregado se vacine? Pode, em termos hipotéticos. Por quê? Artigos 157 e 158 da CLT. O empregador é responsável pela rigidez do meio ambiente de trabalho. Artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal. É direito do empregado a redução dos riscos inerentes ao trabalho, dentre eles a possibilidade de contágio por doenças infecto-contagiosas. Então faz sentido, sim, que o empregador obrigue o empregado a se vacinar, desde que presentes essas condições, né? Vacina disponível para todos de forma gratuita, consenso científico sobre os efeitos positivos da vacina, plena informação sobre todos os efeitos da vacina, inclusive efeitos colaterais. Né? O empregador pode sim exigir que o empregado tome essa vacina se for para o bem da coletividade, pois é a mesma ratio decidendi que levou o Supremo Tribunal Federal a decidir que o coletivo prevalece sobre o individual. Então, para o bem da coletividade, a vacinação pode ser imposta de forma obrigatória. Até aí, ótimo. Qual é o problema? Hoje não temos praticamente nada disso. Podemos dizer que temos consenso científico sobre algumas vacinas, por exemplo, a vacina do Butantan. A vacina do Butantan, sim, nós podemos dizer que a grande maioria dos especialistas é a favor da vacina. Houve a análise dos estudos e houve pelo menos uma aprovação emergencial da Anvisa quanto ao seu uso. E vai ser incluída, está sendo incluída no Plano Nacional de Imunização, a vacina do Butantan. Ponto. Ela está disponível no mercado de forma gratuita para todos? Não, não está. Eu tenho uma lei federal, estadual ou municipal determinando a vacinação compulsória nesse momento? Não, não tem. Porque eu nem tenho vacina para todo mundo. Felizmente, essa semana, minha avó de 96 anos foi vacinada. Obrigado, Butantan. Mas é um caso. Minha mãe não foi vacinada, eu não fui vacinado, meus filhos não foram vacinados, porque eu não quero? Não, eu quero ser vacinado. Não tem vacina hoje. Essa discussão, nesse momento, é assodada? É assodada. Nós ainda não temos uma análise profunda sobre todos os efeitos colaterais possíveis das vacinas. Nós ainda não temos disponibilidade plena e gratuita das vacinas em todo o território nacional.
E nós não temos nenhuma hipótese que foi cogitada, mas ainda não foi implementada, de importação das vacinas diretamente pelas empresas. Digamos que, hipoteticamente, no futuro, uma vacina que tenha sido aprovada pela Anvisa, esteja incluída no Plano Nacional de Imunização, seja importada diretamente pela empresa para ser aplicada em seus empregados. E a empresa emite uma circular para todos os empregados dizendo, olha, vocês têm que tomar a vacina. Né? E aqui tem todas as informações sobre a vacina. Se o empregado se recusar a tomar essa vacina, pode incorrer em um ato de indisciplina e ser dispensado por justa causa? Hipoteticamente, sim. É o mesmo que o empregado se recusar a usar um equipamento de proteção individual, tá? Observando, obviamente, a gradação das penalidades possíveis, né? Então, o empregador, usando do seu poder disciplinar, pode primeiro advertir o empregado, conceder um prazo razoável para que socorra, depois suspendê-lo e, se for o caso, dispensá-lo por justa causa para a proteção da própria coletividade dos empregados, porque no futuro, se for demonstrado que outros empregados se contaminaram em razão daquele empregado que não tomou a vacina e trouxe o vírus para o ambiente de trabalho, quem responde, no fim das contas, é o próprio empregador. Por hipótese, no futuro, ótimo, essa discussão é válida, o problema é antecipar essa discussão para hoje. E se mais adiante, quando a oferta de vacinas estiver maior aí, tivermos indicações de efeitos colaterais que justifiquem uma recusa dos trabalhadores e justifiquem uma recusa das pessoas. Nós temos diferentes laboratórios que estão fornecendo essas vacinas. Pode ser que o empregador importe, naquele exemplo que eu dei anteriormente, importe uma carga de vacinas de um laboratório que depois se demonstre por um estudo que ele tem um efeito colateral X, que é grave. O empregado não poderia se recusar a tomar essa vacina? Isso é negacionismo? Não, isso é cautela, né? Muito se diz que há uma guerra ideológica contra a vacina, sim, mas nós temos que tomar cuidado para não sermos ideológicos ao contrário. Né? Ótimo, a vacinação deve ser destinada a todos, e uma vez as vacinas seguras estando aí disponíveis para todos, todos devem tomar sim, pois o coletivo deve prevalecer sobre o individual, mas vamos com calma. Nós não temos vacina para todos, nós não temos informações plenas sobre a vacina para todos, nós não temos nenhum plano nacional uniforme de vacinação por problemas dos governos aí que estão, eu não vou entrar nessa seara. Nós não temos leis que determinem ainda a vacinação compulsória. Então, vamos com calma. O Supremo disse sobre a possibilidade de estipulação de atos normativos determinando a vacinação compulsória. Esses atos normativos, no momento, ainda não existem, pois nós não temos vacina para todos. Então, me parece, respeitosamente, que essa análise, no momento, é assodada. Né? Se implementadas todas as condições mencionadas pelo Supremo Tribunal Federal, sim, aí podemos falar em possibilidade de aplicação de sanções contratuais a esses empregados, dentre elas, inclusive, a dispensa por justa causa. O que não é o caso hoje. Então, vamos com calma. Muito obrigado.